Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Quem foi o sacana que me colocou para falar depois do Hernando e depois do Augusto? Putz, grila. Tem que ser um trabalho aqui redobrado de conseguir manter a atenção de vocês, né? Mas vou me esforçar. Sei que é difícil. Pessoal, nós estamos aqui para fazer, eu acho que o objetivo dessa imersão é fazer com que cada um dos senhores e das senhoras se empolguem com relação à advocacia criminal, especialmente a advocacia do Tribunal do Júri. E a forma mais eficiente da gente fazer isso é através do compartilhamento de experiências. Vou compartilhar com vocês uma causa que me deixou muito mal durante um bom tempo e uma causa que até hoje me incomoda e me emociona. Uma causa que eu não quis pegar no primeiro momento, não quis continuar enquanto eu a estive defendendo. Tive dúvida se conseguiria fazer a defesa de maneira adequada. Resisti, inclusive, durante a defesa perante o Tribunal do Júri. Me emocionei, me irritei e até hoje não sei se fiz certo ou errado. Porque quando se defende uma pessoa, quando se aceita uma causa em que há uma vítima, ainda que a vítima não tenha falecido, porque o Tribunal do Júri também julga crimes tentados, isso é extremamente comovente e doloroso. Um advogado nunca vence um júri quando ele absolve um cliente. Ele realiza uma tarefa. Não há nada de prazeroso em absolver, ainda que o cliente tenha motivos para ser absolvido. Não há nada prazeroso em absolver um cliente, ainda que ele seja inocente, porque sempre ali existe um drama. Essa causa especialmente, esse drama, eu não consigo contar para as senhoras, para os senhores, se não seja vestindo a minha beca. Aliás, eu costumo dizer, e acho que todo criminalista, todo tribuno sente a mesma sensação, de que a gente é meio super-herói quando está com a beca, né? É uma espécie de capa do Superman, a capa da invisibilidade do Harry Potter. Um advogado criminalista, um tribuno, quando enverga essa beca, ele se sente mais poderoso. Eu me sinto muito mais. Eu me transformo num advogado criminalista, num tribuno, coisa que eu não nasci para ser. Eu não nasci para ser um tribuno. Eu melhorei a minha atividade como advogado criminalista e como tribuno. Vocês viram aqui agora há pouco 2 grandes advogados criminalistas que nasceram para serem tribunos. Dr. Hernando Uchoa Lima Sobrinho, meu grande amigo de faculdade, Dr. Augusto. Esses sim nasceram com a verve. Eles nasceram com a capacidade intrínseca de envergar essa beca e fazer ótimas defesas. Eles têm o dom. Mas digo a cada um das senhoras e cada um dos senhores e das senhoritas, não é necessário ter o dom. A gente pode melhorar e a gente pode aos poucos ir conquistando um espaço, conquistando excelência e conseguir fazer um belo trabalho como advogado criminalista, advogado de júri. Não achem que as pessoas têm que ser exatamente igual ao Hernando. É impossível. O Hernando é o melhor do mundo. Ele já era o melhor do mundo há 30 anos atrás, quando eu conheci na faculdade. Aliás, estávamos conversando, eu empolgadíssimo, porque tinha feito uma defesa
num júri simulado e tudo mais, e o Hernando era sempre aquele cara mais introspectivo na dele, muito inteligente, muito sagaz, mas não conversava muito, né? E conversando com ele, eu me sentindo o máximo vaidoso, porque tinha feito um júri, e ele impressionado, né? Muito educado. Eu cheguei: Armando, por que tu não vai lá na Defensoria Pública semana que vem? Porque eu estou trabalhando com defensor, eu já fiz 5 júris reais. Puta que pariu. Eu tentando me sentir o máximo, porque eu fiz um júri simulado. O Hernando, 2 semestres atrás de mim, já havia feito 5 júris na Defensoria, 5 júris reais. E eu sempre quis ser advogado criminalista, desde o primeiro semestre da faculdade, e foi esse toque do Hernando que fez que eu me transformasse num advogado criminalista, porque eu fui estagiar na Defensoria Pública, comecei a fazer júris, comecei a fazer a defesa, e hoje em dia nós temos algumas parcerias. A propósito, doutor Augusto, que vai falar sobre o caso Maria da Penha, diz que está escrevendo, eu e o Hernando fomos advogados do caso Maria da Penha, no segundo júri, né? Ao contrário do que muitos podem pensar, eu não sou absolutamente contra a Lei Maria da Penha, eu sou a favor da Lei da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um avanço. Há que se defender a mulher nas relações domésticas, porque ela é mais frágil fisicamente. Mulher não é nada menor do que o homem, não é menos inteligente, não é menos preparada, não é menos maluca, é exatamente igual. A única coisa é que o homem tem força física, e quando ele se desespera na sua força física, ele age com excesso, e esse excesso precisa ser protegido, e a Lei Maria da Penha está aí para proteger. Outra coisa é ao caso em si, que eu também estou tentando criar coragem para contar a versão da defesa. Mas a Lei Maria da Penha não há que se discutir. Pois bem, esse caso especificamente, eu estava em casa, anos 2002, já com quase 10 anos de formado. Um promotor de justiça, Jarlan Botelho, liga para mim: Armando, como é que vai? Tudo bom? Cara, onde é que tu tá, Jarlan? Eu estou aqui em Parambu. Sabe onde é Parambu? Parambu é depois do fim do mundo, uns 50 quilômetros, longe que só o diabo, né? Acho que o vento faz a curva um pouco antes, né? Porque eu não percebi vento lá não. E, cara, Armando, tem um caso aqui que ninguém está querendo aceitar, e eu pensei que só você poderia aceitar a causa. Eu cheguei assim: como é que é, Jarlan? Já senti que tinha um golpe aí, né? Promotor que chega, liga para o advogado pedindo favor e diz que é um caso que ninguém quer aceitar, só você tem coragem. Tem alguma coisa aí de errado. Eu cheguei: já não, faz o seguinte, deixa o processo na minha casa, os autos, que a gente conversa, a gente marca para ir para Parambu e tudo mais. Valeu, cara. O processo não foi no outro dia, não foi na outra semana. 3 meses depois já tinha esquecido. 5 meses depois, o porteiro liga: doutor Armando, tem uma pessoa que deixou um envelope para o senhor. Deixou um envelope, aqueles envelope laranja, escrito Armandão, né? Me chamo de Armandão, não sei porquê. Armandão, o julgamento é semana que vem. Já comprei sua passagem, beleza? Te ligo para a gente combinar. Mas que porra é essa? Como é que a gente vai? Beleza, né? Não é a primeira vez que eu estou em um júri de véspera. Já aconteceu de eu estar um júri de uma sexta para acontecer na segunda-feira. Nós tínhamos aí mais do que tempo. Quando fui ler o processo tinha 40 páginas. Apenas 40 páginas, do que interessa. E o caso era o seguinte: Oliveira, cabo da Polícia Militar, vivia maritalmente com Marta. E desde o início a relação sempre foi muito conturbada. Ciúme excessivo por parte de Marta, pouca paciência em relação a Oliveira, por parte de Oliveira, aliás, e Oliveira muito grosseiro, e sempre brigavam, e as brigas eram extremamente barulhentas, mas nunca até então havia tido nenhuma violência. As brigas ficavam no campo verbal. Marta descobriu que Oliveira havia traído com uma senhora chamada Maria José. E depois que ela descobriu essa traição, aí é que a coisa ficou pior, porque Oliveira não podia sair para trabalhar, que ele achava que ele estaria na esbórnia. E as brigas se sucediam. Acontece que determinado dia Oliveira foi tirar plantão na delegacia,
chegou lá 6 horas da tarde, saiu 6 horas da manhã. Ao invés de voltar para casa no sábado, ele passou num barzinho onde seus amigos estavam jogando sinuca. Ele passou a jogar sinuca e bebeu 1 litro de cachaça. Voltou para casa mais ou menos umas 10, 10 e meia. Quando chega em casa, Marta estava na rua, possessa de raiva, com ciúmes à flor da pele. Começou a gritar: onde é que você estava, vagabundo? Nova discussão. Você estava com a vagabunda da Marta, não é isso? Quando ele ouviu isso, cheio de bebida na cabeça, pela primeira vez durante a relação, Oliveira não se contém e dá um murro no rosto de Marta, que vai ao chão. Em seguida tenta dar alguns chutes, algo parecido. As pessoas separam e eles começam a discutir mais ainda. Ele diz o seguinte: eu vou voltar para o bar e beber. Volto daqui a meia hora. Se o almoço não estiver pronto, você apanha de novo. Isso era 1984. Saiu, passou mais 1 hora, voltou para casa. Marta não tinha feito almoço e não tinha ido embora. Na verdade, estava na sala da casa conversando com uma amiga. Oliveira já tinha se tocado do que tinha feito era errado. Entrou pela cozinha, tentou se esgueirar para entrar para o quarto. Só que nesse exato momento, Marta percebe Oliveira tentando entrar em casa. Parte para cima dele. Ele estava de costas, ela avança nas costas dele, começa a puxar o cabelo e tudo mais. Mas ele, muito mais forte, consegue desvencilhar-se daquela situação. Fica em cima de Marta e começa a agredi-la covardemente. Socos, puxões de cabelo, tapas. Não cheguei a ver fotos, mas as testemunhas que prestaram depoimento tanto no inquérito quanto em juízo disseram que o rosto de Marta ficou desfigurado. Depois de bater muito covardemente na cara, no rosto de Marta, Oliveira vai se levantando. Quando ele se levanta, Marta, acho que faz um gesto com o pé e chuta na altura dos Países Baixos. Ele se irrita mais, bate novamente nela. Em determinado momento da cena, Oliveira saca a sua arma e aponta para o rosto de Marta e diz mais ou menos o seguinte: olhe, sua vagabunda, sua safada, você precisa respeitar as pessoas. E com a arma apontada na direção do rosto de Marta. Marta, sem saber exatamente o que estava fazendo, dá um tapa na arma de Oliveira e sai correndo pela sala, gritando: ele quer me matar, ele quer me matar, ele quer me matar. A amiga prestando atenção, tentando socorrê-la. Oliveira atira 3 vezes e fica a marca das 3 balas na parede. Não consegue acertar Marta. O que já era suficientemente horroroso, odioso, piora. Oliveira não vai atrás de Marta. Ele segue a direção a um dos quartos, um dos aposentos da casa. Abre determinada porta de maneira decidida, caminha em direção a um berço de maneira determinada, aponta seu revólver para a cabeça de uma criança de 3 anos de idade, Miguel, o filho da primeira relação de Marta. E a não ser
pela vingança mórbida, pelo ódio, pela covardia. Oliveira atira. Um único tiro. Claro que fatal. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. O filho de Marta chama-se Miguel. E esse fato aconteceu em 1984. Eu estava lendo esse processo em 2002, exatamente no mesmo ano em que minha filha Luísa Maria, que hoje tem 23 anos, tinha 2 anos de idade. E eu pensava, quando estava lendo o começo do processo, que minha defesa seria em relação à tentativa de homicídio contra Marta. Era contra um homicídio em relação ao pequeno Miguel. Por que eu canto essa música? Porque quando eu estava escrevendo sobre esse assunto, eu escrevi nesse livro Dramas de um Advogado Criminalista, a primeira crônica, estava fazendo sucesso essa música do Rapa, que não tem exatamente nada a ver com o fato em si, mas fala de anjos. O nome da música é Anjos. E para mim o Miguel, o pequeno Miguel, é um anjo, o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo Rafael. Então eu não conseguia desvencilhar-me dessa sensação de estar escrevendo sobre o assunto e não imaginar esse menino. O professor Hernando falou aqui sobre vitimologia. O que é que esse garoto tinha a ver com esse fato? Há casos em que a vítima é efetivamente totalmente inocente, e esse era um caso. Há casos em que a vítima é totalmente culpada. Não é o caso. Há casos de legítima defesa, são claros. Há casos intermediários. Mendelson, Heitor Piedade Júnior falam muito a respeito disso de maneira muito precisa. Mas eu nem fudendo ia defender esse cara, nem fudendo. Como é que eu posso aceitar uma causa dessa? Me digam, como é que um advogado que tem uma filha de 2 anos de idade, que morreu nessas circunstâncias, pode defender um cara desse? Claro que pode, mas não seria eu não teria condições. Ligo para o Jarlan e digo: meu irmão, infelizmente não vou poder aceitar essa causa. Infelizmente é pesado demais essa cruz para esse advogado criminalista, empolgado, decente, lutador, pegaria outras, mas essa nunca. E o Jarlan, meu grande amigo de faculdade, junto com Hernando, junto com Leandro, junto com vários outros, começou a falar. Enfim, ele me convenceu. Ele fez praticamente aquele pedido de amigo. Cara, pedido de amigo: jura semana que vem, e tá lá teu nome, você tem que ir, por favor e tal. Eu acabei aceitando, mas acabei aceitando sob que circunstâncias? Poxa, qual a defesa que tem para esse cara? Né? Não tem defesa. Vou lá, pedir para ele confessar, coisa que ele já ter feito, tentar colocar na conta da bebida alguma coisa, mas para que o júri entenda por acatar uma atenuante, para ao invés de pegar uma pena de 100 mil anos, ele pegar só de 90 mil, uma coisa assim. Beleza, aceitei a causa e aceitei mais ou menos por isso. Só que a gente tem que se preparar para o processo. Eu fui lá separar algumas coisas para poder falar no júri. E esse é o grande problema.
uma causa que não tinha defesa no primeiro momento, passou a ter. Existia uma versão que, se fosse explorada e que se tivesse alcançado o sucesso, o réu sairia totalmente livre. Lembre-se, o fato aconteceu em 84. O júri ia acontecer em 2002. Nunca tinha havido júri. Houve a pronúncia, decisão do juiz mandar a júri popular. Dessa pronúncia houve um recurso. Logo em seguida houve a confirmação da pronúncia no recurso de distrito. E desde 1985 o processo estava parado lá nas gavetas da comarca de Parambu, sem ter andamento, porque naquele tempo não existia juízes lá para dar andamento à causa. Somente quando meu colega Jarlan foi lá, mandou fazer um movimento para pegar esses processos que já estavam parados há muito tempo para fazer o julgamento, é que passaram a andar. E o problema é o seguinte, senhores, é fácil perceber que nós temos aqui dois crimes, ambos horrendos. Uma tentativa de homicídio contra Marta, não é isso? E um homicídio consumado contra o pequeno Miguel. Ambos multiqualificados. Mas o promotor de justiça, ao classificar na denúncia, colocou simplesmente como homicídio qualificado pela única qualificadora do motivo fútil em relação a Miguel. Em relação a Marta, não colocou qualificadora. Tínhamos um espaço temporal de 85 a 2002, que era mais de 16 anos. A não ser que o juiz, ao aplicar uma pena pela tentativa de homicídio da Marta, aplicasse a pena máxima de 6 a 20, ele aplicasse 16, o processo não estaria prescrito. A pena base era 12. A partir de 12 anos, aliás, já estaria o fato escaparia da prescrição. Até 12 anos estava prescrito. Pela tentativa de homicídio, 6 a 20, menos um terço a um sexto. Se ele pegasse 10 anos, se ele pegasse 12 anos, que é uma pena dobro do mínimo, a tentativa estava prescrita. Pior, em relação ao garoto, qualificado 12 a 30. Se eu consigo convencer o júri que não existia motivação fútil, passava a ser homicídio simples, de 6 a 20. E para escapar da prescrição, o juiz tinha que aplicar uma pena de 12 anos para homicídio simples. E Oliveira, apesar desse crime horrendo, sempre foi um homem respeitado na comarca. Não havia nada que desabonasse a sua conduta, a não ser essas brigas em relação a Marta. Um homem premiadíssimo, ficha corrida das mais exemplares perante a polícia militar. Aliás, na época, ele era o responsável pela delegacia de polícia civil da cidade. Tal era o seu prestígio, antigamente podia, hoje não mais. Então dificilmente a pena dele, tirando o motivo fútil, ia ser maior do que 12. E esse foi outro grande drama nesse caso. Poxa, eu aceitei defender essa causa porque não tinha defesa, agora tem. E aí? Eu tinha dado a minha palavra. Eu devo confessar que esse drama não foi dos piores nesse momento, porque já dei minha palavra, eu vou continuar. O drama maior é o seguinte: e aí? Eu vou defender ou vou fingir que eu defendo? Porque eu não concordava com o caso. Uma acusação mal construída, um fato grotesco, uma situação mórbida. E eu não queria participar daquilo como defensor do desgraçado que cometeu aquele fato. Devo dizer que mais uma vez a decisão foi fácil. Eu não iria colocar minha beca para fingir que eu estava defendendo. Eu tenho o direito de ligar para o Jarlan, dizer: eu não vou aceitar a causa, mandar uma petição, renunciar ao patrocínio da causa por questão de foro íntimo. Mas se eu aceitei colocar o meu nome naquela procuração, naquela indicação, eu tinha que honrar a beca que eu envergo desde 1989, quando eu fiz o meu primeiro júbilo como estagiário na Defensoria Pública. Se ia conseguir, era outro problema. E fica uma lição para aqueles que são advogados criminalistas e aqueles que pretendem ser. Vocês não são obrigados a pegar nenhuma causa, mas quando aceita, você
precisa honrar a beca que você vai envergar. Não é inventando tese, não é criando fatos, não é subvertendo a lógica da prova do processo, é apresentando a prova, a tese viável para aquele caso. Existia uma jurisprudência pacífica não, existia uma jurisprudência da época, adotada pelos tribunais, que dizia que quando o réu está sob efeito alcoólico, ele não sabe o que faz. Não sabendo o que faz, ele não age motivado por absolutamente nada. Razão por quê? Não há que se falar em motivo fútil. Lembrei imediatamente quando eu estava lendo o processo das aulas que eu tive lá no bloco C, na sala C8, na Universidade de Fortaleza, a melhor do Brasil, com o professor Deusdé de Souza, um professor aposentado, um promotor de justiça aposentado, professor aposentado da Federal, promotor de justiça aposentado e professor da Unifor. Leu vários julgados falando sobre a embriaguez e o motivo e a motivação. É claro que havia jurisprudências no sentido contrário, mas havia jurisprudência no sentido do que eu podia defender em relação ao meu cliente. Eu não podia fazer olhos cegos àquela situação. O promotor que apresentasse as outras jurisprudências. Fomos ao júri, chegamos em Parambu, lembro como se fosse hoje, desci de táxi em frente ao fórum, mais de 500 pessoas, 1000 pessoas, sei lá, em frente ao fórum lotado, uma série de pessoas com camisa branca e uma foto do garoto, que eu ainda não tinha visto, porque no processo não havia foto dele. O que me emocionou ainda mais, e ainda piorou, porque quando eu estava adentrando ao fórum junto com o Jarlan, uma senhora de mais ou menos 80 anos de idade chega para o Jarlan e diz: promotor, vai ter o júri mesmo? Aí eu descobri que já tentaram fazer o júri das outras vezes, nenhum advogado aceitou e nunca foi possível. E o Jarlan chega para aquela senhora e diz: não, vai, inclusive eu trouxe o doutor Armando para atuar no processo hoje comigo. Essa senhora olha para mim, pega na minha mão e diz: doutor, ajude a salvar a alma do Miguelzinho. Eu entro no plenário e pergunto: Jarlan, quem é essa senhora? Imaginava que era avó ou uma bisavó, aparentava 80 anos de idade. É a Marta, Armando. Era mãe. Quando o fato aconteceu em 84, pessoal, Marta tinha 25 anos de idade. 20 anos depois, ela aparentava ter 80 anos de idade. Uma glória ela estar viva, pelo amor de Deus. Como é que se vive uma situação dessa? Marta, em determinados momentos, certamente deve se sentir culpada também. Não que ela tenha culpa, definitivamente ela não tem. Mas controlar se você tem não ou culpa é algo que foge ao seu controle. E talvez ela se sinta culpada por ter se relacionado com Oliveira e ter acontecido tudo aquilo. Desabei mais uma vez. E a cada momento eu tenho que recuperar aqui. Pessoal, eu fui muito consciente. Eu tenho certos orgulhos na minha carreira. E nem sempre em relação aos resultados, mas em relação à atuação. Eu tive muito orgulho disso, porque a cada tropeço, a cada baque emocional que eu enfrentava, eu logo em seguida, eu tenho que voltar a fazer. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou tentar. Eu vou tentar dar o recado. Nem quero que ele aconteça. Eu nem quero livrar o Oliveira, mas o que eu quero mesmo é realizar o meu trabalho. Isso eu tenho que fazer. Sabia claramente que não ia conseguir como consegui em outros casos. Aquele era diferente. Entrei no júri, perguntei onde é que estava. Entrei no salão do júri, perguntei ao juiz que estava lá presente onde é que estava o meu cliente. Veio conversar com ele, pela primeira vez me deparo com Oliveira. Outro choque negativo para mim, particularmente,
Porque quando a gente vai ler um livro, ler um processo, a gente imagina os personagens, né? Imagina como é o herói, como é o vilão, como é que é a mocinha. E eu imaginei Oliveira, um negro de 1,90 m, forte. Um negro, pessoal. Por quê? Porque eu sou um racista do caralho, né? Mesmo sem querer ser. Aí tem aqueles que falam: não existe racismo estrutural, não. Um cara que pretende não ser racista desde sempre, quando vai espontaneamente imaginar o vilão da história, imagina que o cara é negro. Claro, né? E não era. A não ser pela altura, mais ou menos 1,78 m, Oliveira era branco, brancoso inclusive, bem branco e magro. De certa forma foi sorte para Oliveira, porque aquilo ali me ajudou a lutar contra os meus preconceitos internos e sentir por ele ao mínimo de simpatia, tá entendendo? De 0 a 1000, eu sentia menos 1000 simpatia por ele. E naquele momento, quando eu interpretei isso errado, eu passei a ter de 0 a 1000, 10 de simpatia por ele, muito pouco ainda. Perguntei para ele o que tinha acontecido, ele tentou contar a história, eu falei assim: não, Oliveira, eu conheço o processo. E você mesmo confessou. Você não confessou? Não, doutor, eu confessei. Tudo que está escrito aí foi o que aconteceu. Agora, o seguinte, meu irmão, nós temos uma chance muito remota, e você precisa dizer duas coisas. Primeiro, que você está arrependido. Doutor, eu estou. Eu não esqueço nunca mais aquele evento na minha vida. As pessoas podem pensar o contrário, mas acabou com a minha vida. E eu lembro que eu respondi respondemente para ele assim: eu espero que seja verdade mesmo, alguma coisa nesse tipo. E disse ainda: e você vai dizer que estava bêbado. Mas doutor, eu estava bêbado mesmo. Eu sei, eu li o processo, Oliveira. Eu não tinha simpatia nenhuma por ele. Eu não consegui ter aquele contato que se tem com o réu. E mesmo quando você sabe que o réu é culpado, você de alguma forma consegue ter uma relação, entender o que passou na cabeça dele. Eu sequer quis entender o que passou na cabeça dele. Achei que essas informações eu tinha que passar para ele. Ele prestou depoimento, um ótimo depoimento. O salão estava lotado. Aliás, quando houve o sorteio dos jurados, o salão era mais ou menos, o salão fora do interior, a metade desse daqui é mais ou menos assim. Existe um palco, né, ao fundo, um pouco menor do que esse, um local para assistência presencial ao júri, e ficam as 7 cadeiras aqui na frente. Quando houve o sorteio dos jurados, o juiz pediu para não entrar ninguém, para ser uma coisa mais tranquila, só permitiu que as pessoas entrassem após o sorteio dos jurados. O interrogatório dele foi na frente do povo, né, na frente da assistência. Ninguém fez nenhuma não respondeu quando ele disse alguma coisa que eventualmente não pudesse agradar o público, né? Todo mundo ouvindo muito calado, muito educadamente e tal. Não vi Marta, fiquei muito preocupado. A Marta achou que eu estava lá com o promotor para atuar junto com o promotor. Quando ela me visse atuando na defesa, como é que ele ia passar? O que é que ia passar na cabeça dela, né? Aí o público não estava lotado, eu não consegui ver, ela não estava na frente, pelo menos. O promotor de justiça pegou a palavra e fez uma das acusações mais virulentas que eu já vi na minha vida. Absolutamente fora do tom. Jarlan quis julgar Oliveira, e não o fato que Oliveira praticou. Isso é errado. Um advogado de defesa não pode permitir que isso aconteça. Você tem que julgar a causa. O réu, quem julga, é a sociedade, é Deus, mas não os jurados, não o promotor. E geralmente quando isso acontece, nós advogados de defesa, a gente pede uma parte e exige que o promotor se recomponha.
tem educação. Saiba que a sua função aqui é colocar o fato para o jurado. Se o jurado entender que é crime, ele vai lá e condena. Ninguém está aqui para condenar o réu, mesmo porque não tem pena de morte, nem de caráter perpétuo. Mas nesse dia, estrategicamente, eu resolvi ficar calado, porque o advogado só deve intervir quando da sua intervenção a gente tirar um resultado útil. Fica aqui uma lição para partes que eu e Hernando construímos. A gente só deve apartear quando do nosso aparte a gente extrair algo positivo. Se você vai apartear para apartear, é muito perigoso, porque a palavra vai ficar sempre com o promotor e ele vai ficar por cima da história, e você não pode permitir. Então cuidado com os apartes. Achei que não era o caso, porque eu ia criar muito mais uma animosidade da defesa para com o réu, e eles contar com o réu. Deixei o promotor falar. E o promotor falou por uns 40 minutos, né? Porque ele podia falar 2 horas. Me passou a palavra e eu sabia o que eu tinha que fazer, pessoal. Eu nunca me preparei tão bem para um júri. Quando eu falo preparar tão bem, é saber o que é que eu devo falar. Se eu vou conseguir falar é outra coisa. E eu tinha, para ter o mínimo de chance, e eu nem queria ter chance, mas eu tinha que criar isso, porque eu tinha que me orgulhar de ser advogado. Então eu tinha que criar um ambiente favorável para o meu cliente. E a estratégia que eu usei é o seguinte: senhoras jurados eram 2, senhoras juradas eram 2, senhores jurados 5 homens e 2 mulheres. Uma certa sorte, né? Porque se fossem uma maioria de mulheres, muito provavelmente as chances seriam nulas. Assim como cada uma das senhoras, cada um dos senhores, esse advogado vai pedir. Alô. Assim como cada uma das senhoras e cada um dos senhores, esse advogado, ele também tem o compromisso com a justiça. E não há dúvida, não há absolutamente nenhuma dúvida, que o único é a condenação de Oliveira. A defesa em nenhum momento vai justificar esse ato horrendo, torpe, absurdo de Oliveira. Fiquem absolutamente tranquilas, fiquem absolutamente tranquilos, que Oliveira sairá condenado daqui. Se não é porque o promotor quer, é porque a defesa quer. A defesa exige, a defesa pede que vossas excelências condenem Oliveira. Com relação à tentativa de homicídio de Oliveira, em relação a Marta, a defesa sequer vai apresentar qualquer justificativa, qualquer argumento. Condenem por 7-0, condenem, fiquem à vontade. Isso é expressão da máxima justiça. Com relação à condenação do caso em relação ao Miguel, condenem também por 7-0. Essa é a expressão da justiça. Mas a defesa vai trazer para vossas excelências um único ponto para ser discutido. Um único ponto. Há uma única divergência que não vai influir na condenação ou na absolvição de Oliveira, porque ele vai sair daqui condenado. É com relação à motivação fútil. É o único ponto que a defesa discorda da acusação. A defesa entende que Oliveira deve ser condenado, mas não deve ser incluído a motivação fútil. E comecei a ler jurisprudências, comecei a ler doutrina, comecei a ler laudos periciais de outros processos, pesquisas na internet, todas no sentido de que, quando o réu está sob efeito de álcool, sob severo efeito de álcool, ele não sabe o que faz, não sabendo o que faz, ele não age motivação por nada. Não havendo motivação, não pode se falar em motivo fútil. E o pior de tudo é que, pelo menos para mim, o que estava escrito parecia muito convincente, e é.
Porque a gente sabe por experiência própria que quando está bêbado não faz exatamente o que quer. Eu falava: jure, vocês não viram um pai, um irmão, alguém da família de vocês que eventualmente ficaram bêbados, fizeram uma besteira que não fariam se não estivessem bêbados? O pior de tudo, senhores jurados, pior de tudo, pessoal, senhores jurados, parece até que eu estou submetendo a causa para as senhoras e para os senhores. O pior de tudo é que durante a fala da acusação, as 2 juradas e os 5 jurados permaneceram impassíveis, nenhum tipo de reação. Quando eu comecei a falar isso, as 2 senhoras que estavam do lado, as 2 juradas, começavam a fazer um leve balançar de cabeça, como se concordando. Pelo menos eu interpretei daquela maneira. E passei a me direcionar mais para elas quando eu argumentava. E continuei falando, e continuei falando. Em determinado momento o Jarlan pede uma parte. Claro que eu sabia né, que ele iria partear ou iria vir na réplica. E ele chega mais ou menos assim: eu disse: doutor Armando, você me permite uma parte? Eu disse: claro, doutor Jarlan, fique à vontade. Aí quando eu estou bebendo uma água, ele chega para os jurados e de maneira muito competente, direta e objetiva, portanto, ele diz: senhoras juradas, senhores jurados, doutor Armando é um dos melhores advogados que eu conheço. Quando começa elogiando, né? Você sabe, né? Quando começa elogiando é porque vem aí. E o doutor Armando, ele está querendo que o réu escape ileso de uma condenação, porque se por um acaso os senhores tirarem o motivo fútil, ele vai pegar uma pena pequena e vai estar prescrito. Eu estava preparado para aquilo, sabia que ele ia fazer aquilo. Claro que eu sabia. Me preparei para aquilo? Claro que me preparei. E o que é que eu fiz? Eu pensei, de manhã, de tarde, de noite, de um argumento para combater isso. Eu achei, não. Era verdade. Era verdade. A tese passava por isso. E o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Aliás, eu fiz. Eu cheguei: doutor Jarlan, quando ele terminou a parte, ele não falou mais do que 30 segundos. Doutor Jarlan, agora eu queria pedir para Vossa Excelência que não me interrompesse mais, porque eu não lhe interrompi. E ao contrário do senhor, né, eu não sou tão inteligente como você está dizendo aí, não. E quando você entra para falar, eu fico todo perdido e me perco onde é que eu estava. Está entendendo? Aliás, onde é que eu estava mesmo? Aí meti esse migué, né, para tentar fugir daquele petardo que foi uma parte dele, que foi avassalador. O que é que eu poderia dizer? Até hoje eu penso no que é que eu poderia ter dito na hora e não encontro, porque não tinha argumento para combater aquilo ali. Aquilo ali foi a melhor parte que eu já ouvi alguém dar na vida. Eu sou bom pra caramba, eu me dedico, sabe? Eu me acho o máximo, eu acho que dou os apartes do caramba, mas porra nenhuma. Nunca chegou nem um mínimo do que o Jarlan fez. Ele destruiu ali, ele trouxe o argumento certo no momento certo. Eu sabia que eu não tinha como argumentar, então eu fingi que não vi aquilo. Aí terminei o júri e tudo mais, e o Jarlan só anotando, tudo que eu falava ele anotava, tudo que eu falava ele anotava e tudo mais. Opa, estou incomodando. Ele não tentou mais a parte e tudo mais. Terminei a minha defesa em mais ou menos 40 minutos, né? As juradas que estavam, só te atrapalhando aí, né? Foi mal. As juradas que estavam concordando comigo continuaram concordando. O promotor de justiça perguntava ao final da minha fala se ele tem a réplica. Ele não tem a réplica, me surpreendeu, porque eu achei que ele foi muito ousado, né? Apesar dele ter ido muito bem naquele momento, ele poderia ter demorado um pouquinho mais, falado mais 10 minutos na réplica, mas ele foi muito confiante e fomos para a votação. Na sala secreta é o pior momento para um advogado de defesa. Não é não, Talvani? Se a gente pudesse terceirizar a presença naquela sala secreta no momento da votação, a gente terceirizaria fácil. Porque, sabe, é a vida do seu cliente na mão. Eu volto a dizer, pessoal, em determinado momento, eu vou confessar aqui para vocês, que em determinado momento, durante todo o júri, eu não nutri nenhuma simpatia.
Em nenhum momento eu quis ganhar o júri, a não ser no momento que eu estava argumentando. Na hora que eu entrei na tribuna, porque aí entra o advogado que é competitivo, sabe? A gente não quer ganhar mais, não é nem pelo cliente não. Infelizmente a gente quer ganhar pela gente, pra gente mostrar que é meio foda, sabe? É péssimo isso, porque quando a gente perde, a gente descobre que não é foda, porque ninguém é foda. Você pode ser bom, mas foda você não é. E em determinado momento eu quis, ainda mais quando ele entrou com aquele aparte, aí eu tentei dar um migué para esconder o que ele estava falando. Eu devo dizer que nesse momento eu queria ganhar o júri, não por ele, mas por mim. Vou confessar esse meu pecado, esse pecado da vaidade, que todos temos de alguma maneira e a gente precisa domar. Mas acho que não foi os piores, eu já tive piores momentos de vaidade na minha vida, dos quais eu não me orgulho. Mas naquele momento eu senti. Sala secreta, cédulas entregues aos jurados, condenação de Marta, condenação de Oliveira pelo homicídio, e passamos ali para a votação do motivo fútil. O juiz pergunta: o réu agiu por motivo fútil? Queria naquele momento ganhar aquela tensão, só pensava em mim, só pensava nas cédulas, não estava pensando no Oliveira, que nem na sala secreta estava. Queria, mas sabia que as chances eram mínimas, né? Querer não é poder, né? Eu descobri isso várias vezes na vida. Mas quando o juiz pega a primeira cédula, a pergunta era: o réu agiu por motivo fútil? Inclusive errado, né? Porque ele tinha que descrever qual era a motivação fútil, que ele não fez. O réu agiu por motivo fútil? Aí puxa assim: não, e mostra para mim. Eu olho assim: não. Eu não entendi o significado daquele não, porque eu queria que fosse um não, mas quando você quer e acha que é difícil, acho que não pode ser para outro lado. Eu assim, cara, não, estou ganhando, né? Aí ele puxa logo o segundo: não, 2-0 não. Cara, eu sou foda demais, puta que pariu. Pensei comigo, claro, né? Cara, eu sou muito bom, eu sou foda, cara, eu vou ganhar. Aí comecei a pensar, entrar nesse transe. E olha que foi rápido, né? Ele pegava um, pegava outro, mas só que me passava tudo isso na cabeça. Aí ele puxa o terceiro voto: sim. Bom, vou ganhar, mas não vai ser de 7-0, né? Vai ter, claro que a acusação, e vai ter um voto, né? 2 sim, 2-2. 2-2, ele puxa um 3-2 sim. Pessoal, foi rápido, foi tipo assim. Na verdade foi mais ou menos desse jeito: 1 não, 2 não, terceiro voto sim, quarto voto sim, 2-2, quinto voto sim. Foi mais ou menos essa velocidade que o juiz tirou as cédulas. Mas entre um voto e outro, tudo isso passou pela minha cabeça, eu juro para vocês. Porque a gente pensa rápido, né? A gente não consegue falar, mas pensar a gente consegue. Aí estava 3-2, né? Não, pelo amor de Deus, mais um voto, mais um voto. Começou aquela coisa. 4 sim, 5 sim. O motivo fútil não entrou. Aliás, o motivo fútil entrou, eu não consegui retirar. E automaticamente eu caí na real que aqueles 2 votos foi algum erro do jurado que talvez não tenha entendido, porque eu não quero crer que foram dados efetivamente por causa da minha argumentação. Claro que ela foi boa, não vou negar isso, mas eu procuro me sentir orgulhoso desses 2 votos, mas ao mesmo tempo eu caio na real, talvez não tenha entendido, né? Depois eu verifiquei que daqueles 7 jurados, nenhum havia participado de um júri. Então existe a possibilidade de ter sido voto errado, né? De vez em quando eu me apego: não, eles quiseram mesmo. E eu penso que é logo aquelas 2 senhoras, né? Porque estavam concordando comigo. Mas eu já aprendi também que quando a gente vê um jurado muito simpático, né? Na verdade é porque ele está querendo criar um momento para lascar com você, né? Ninguém sabe o que se passa na cabeça dos jurados. E a tese não vingou, como eu esperava, né? Como eu achava, como eu esperava e como de certa forma eu queria.
Porque se for me perguntar se eu acredito que a embriaguez afasta a motivação do motivo fútil, eu acredito que não. Particularmente, eu não acredito. A decisão do júri foi escorreita, inclusive sob o ponto de vista jurídico. E por que o senhor apresentou uma tese? Por que você apresentou uma tese que não confiava? Porque a tese existe. E não é papel do advogado negar a tese que é viável ao seu cliente. Está entendendo? Você pode negar uma tese se existir outra melhor. Tudo bem, eu não concordo com essa, vou com essa. Existia uma tese que eu não concordava, mas era única para o caso, pelo menos foi o que eu entendi, e eu vou nela, mesmo não confiando. E a gente tem que interpretar o papel de advogado naquele momento do tribuno, que vai tentar apresentar os argumentos mais eficientes para convencer os jurados. É pouco relevante, pessoal, a sua compreensão pessoal. Tanto é que o Código de Ética diz que o advogado deverá aceitar a causa independente da sua valoração pessoal em relação à causa. Você tem o direito de não aceitar? Tem, claro que tem. Não aceitem causas que vocês não estejam convencidos, a não ser que seja numa situação como essa. E se forem aceitar, honrem a beca que vocês forem envergar. É fundamental que um advogado saia de um júri orgulhoso do que ele fez, independentemente do resultado. E sair orgulhoso é sair sabendo que você deu o máximo que você podia. Infelizmente, alguns dão o máximo e são muito em relação ao que você pode produzir, mas dê o seu máximo. Volto a dizer, era bom que todo mundo fosse igual o Hernando Shoa Lima, sobrinho, que nasceu com o dom da oratória. Mas mesmo quem não nasceu com o dom da oratória, pode incrementar esse lado profissional. Eu sou um exemplo disso. Não chego aos pés do Hernando, mas eu me dedico, eu estudo, eu levo a sério, eu assisto julgamentos, eu me aprofundo na história do processo, nos autos, e chego lá preparado. E cada julgamento que você passa é uma experiência a mais. Não se desiludam porque vocês não são o Hernando. Tentem sê-lo. Mas havendo dedicação, havendo compromisso, vocês irão chegar muito longe, eu garanto. Obrigado por terem me ouvido. Pessoal, só uma coisa, ó. Não deixem de ler os fundamentais para a eficácia de vocês, né? O advogado de Cristo, que realmente sofreu eles uma visão muito especial sobre o caso Marconi. Sempre existe dois lados. Não acredito em tudo que a imprensa fala, às vezes ela pode distorcer, de boa fé ou de má fé, né? É importante a gente estar do outro lado. O doutor Augusto faz isso com enorme brilhantismo para vocês verem qual é o outro lado. Beleza? Maravilha, doutor. E quem quiser comprar meu livro, pessoal, entra em contato com o Talvani, que ele manda o meu celular, que eu mando a minha filha, que ela que vende, né? Pra fingir que eu não quero vender livro, aquelas coisas, né? Mas ela vai. É um livro de crônicas que eu conto esse caso, conto mais outros fatos que, de alguma forma, foram importantes na minha vida, na construção do advogado que eu sou hoje. Valeu! Maravilha, professor, muito obrigado em ter aceitado o nosso convite e vir brilhantar essa imersão. Senhor, tivemos a oportunidade no Piauí em palestrar nos 200 anos do Tribunal do Júri, e a cada vez que eu vejo o senhor falar, me torno ainda mais apaixonado pelo Tribunal do Júri, e sempre é uma aula e saio com muito mais conhecimento. Gratidão por esse dom de compartilhar sem reserva de conhecimento. Muito obrigado.